E ali foi muito interessante, né? Então, né, uma mudança radical. Tive que voltar um ano de colegial, porque não consegui aproveitar o primeiro, mas que mudou totalmente minha vida e minha carreira. Então, super grato. Acho que você comentou super bem, né? Olá pessoal, estamos em clima de muita festa e muita gratidão, recebendo grandes pessoas aqui e grandes profissionais que têm marcado as suas gerações na área de tecnologia. E eu recebo aqui o José Milson, o Zé, grande amigo Zé. Zé, seja bem-vindo nesse nosso bate-papo, obrigado pela sua presença. Renato, prazer imenso, agradeço muito o convite, é uma experiência diferente, né? Contar um pouco da minha trajetória e da minha história. Então, eu que agradeço aqui e parabéns pela iniciativa, né? Um modelo totalmente diferente. Espero poder contribuir um pouco aí para a história do por trás da TI, né? Muito legal. Obrigado. Como que foi um pouquinho dessa sua infância? Você tem lembranças desses momentos, Zé? Sou quase um paulista aqui, né? Vim muito cedo com a minha família, né? Meus irmãos também nasceram no Paraná, meu pai é paulista e veio para cá cedo. E construímos a vida aqui, na verdade, construí ali próximo de São Caetano, ali na Zona Leste. Uma infância muito, muito feliz, na verdade. Meus pais me deram uma boa estrutura. Vim de baixo, né? Não cresci na rua, por exemplo, eu acho que vale citar, né? Aprendi muito. E gosto muito de esportes, então fazia muita coisa com os amigos na rua, na escola e acho que foi um aprendizado nessa primeira fase, foi muito bom. Legal. Zé, uma das características da nossa geração é começar a trabalhar muito cedo, né? E você teve uma experiência numa fábrica de cadernos, né? Aos 14 anos. Como que foi isso? Quem te inspirou? Fala um pouquinho para nós desse momento. Eu comecei assim, na verdade minha mãe, né, e eu também já tinha interesse, sempre demonstrei. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então os 2 já trabalhavam, né, então diferença de 6 e 8 anos. E ali eu tinha um exemplo, para mim era super bacana. E na época tinha um amigo da minha mãe que tinha uma fábrica ali de produzia cadernos, agendas e outros produtos. E tinha uma oportunidade, eu acabei abraçando ali com 14 anos. Um grande problema, não tenho muita facilidade assim com manuseio, então fiquei uns 4 meses, mas foi o start da minha carreira profissional, né? Foi uma primeira experiência e aí logo depois eu já entro no mundo de TI, que a gente pode falar bastante aqui. É legal. O Zé, as nossas vidas sempre são pautadas com pessoas que nos influenciaram, né? Tanto positivamente quanto negativamente. A gente vai falar das influências positivas aqui, né? O namorado da sua irmã, que hoje é seu cunhado, né? Trabalhando na área de tecnologia, numa conversa ali na família, te dá um toque e começa um pouco do seu despertar para a tecnologia. Conta para nós essa fase. Exato. Bom, nessa época eu estava com 14 anos, já estava no primeiro colegial. Fiz um primeiro colegial básico, né, o normal, né, que a gente tradicionalmente fazia. E minha irmã começa a namorar, que agora já é o ex-marido dela, né, mas eu trato como cunhado até hoje. E ele era um account manager da IBM na época, depois ele passa acho que para a CA e tudo mais. E ele coloca a sementinha ali na cabeça da minha mãe, né, principalmente, minha mãe tinha sempre esse aspecto. E falando que a tecnologia seria o futuro, né? Então, acho que ele estava com uma boa visão, né, Renato? Sem dúvida. E ali dá o primeiro start na minha carreira, né? Porque minha mãe me convence, né? Eu era muito do esporte, jogava vôlei, jogava futebol, queria viver em clubes, né? Não queria perder aquilo, mas minha mãe me convence que, olha, você já está com 15, né? Nessa época, você já pode começar a montar a sua trajetória de vida. E ali ele dá a dica importante de eu fazer um colegial de processamento de dados, um colegial técnico. E foi o que mudou realmente minha carreira. Então eu entro num colegial técnico ali no José de Anchieta, na Moca, e com 3 meses eu já consigo um primeiro estágio, porque ali era uma base muito forte, né? A gente aprendia as linguagens de programação, muitas eu não usei, né? Fortran,
Assembler, muitas eu usei bastante na carreira, COBOL, Basic, né, e outras tantas, e ali foi muito interessante, né? Então, né, uma mudança radical, tive que voltar um ano de colegial, porque não consegui aproveitar o primeiro, mas que mudou totalmente minha vida e minha carreira, então, super grato, acho que você comentou super bem, né? Foi um start, uma indicação de pessoas que mudam, às vezes, a trajetória da sua vida, e foi uma bela indicação ali. Como que foi o início, né, os primeiros trabalhos, as primeiras realizações? As primeiras foram bem interessantes, eu consigo um estágio, como eu comentei, logo com 3 meses, né, de processamento de dados, porém era uma consultoria que dava um suporte para grandes empresas, né, em desenvolvimento. Como eu estava começando com o COBOL, eles acharam interessante. Eu inicio nessa consultoria, mas logo eu saio porque era bem distante, eu tinha uma dificuldade de locomoção, né? E ainda estudava à noite, né? A gente passava por esses desafios, né? Tinha que trabalhar durante o dia, estudar à noite. Então, quando eu acabo saindo, logo na sequência eu recebo um convite para entrar no Centro de Integração Empresa-Escola, que na verdade o meu primeiro estágio, né, foi através do CIEE, mas dessa vez para estagiar dentro do CIEE. Então foi uma experiência única e uma empresa que eu respeito muito. E ali eu começo toda a carreira, então aprendi desde a imprimir, fazer impressão de volumes absurdos em impressora matricial, trocar fita streamer, dar suporte em microcomputadores na época. Acho que você falou bem, Renato, era uma novidade, né? Quando eu chego no CIE, o pessoal falou, olha, esse é o 386 que cuida da folha de pagamento, cuidado. É um absurdo, né? Como a tecnologia evoluiu. E ali eu virei um aprendizado e começo a virar o tino ali para a linha de desenvolvimento. Eles tinham, na verdade, um mainframe antigo, estavam substituindo e a gente estava começando ali a entrar num sistema baseado em Basic, e aí como eu já tinha facilidade com as duas linguagens, começo a entrar ali na programação. E do CIE eu fico ali uns 4, 5 anos e a partir dali já saio para uma consultoria, que eram amigos que trabalhavam no CIE e viram uma oportunidade. Essa consultoria, ela chama ainda, né? Ela existe, mas reduziu bastante, Siscorp, e ela dava um suporte para o mercado segurador, em várias seguradoras como a GF Seguros, Zurich, Generali, Gente Seguradora do Sul. E eles me convidam para virar um analista de sistemas ali, que já estava bem próximo, e eu aceito o convite e entro aí no mundo da prestação de serviços, né? De vir um fornecedor ali. E aí você teve que tomar algumas decisões na vida, né? Conta pra gente como que foram essas decisões e eu acho que foram ótimas decisões. Eu, com alguns mentores que tive na vida, né? E também com as percepções que você vai né, no dia a dia avaliando, eu verifiquei que assim, não bastava eu ser um programador, eu precisava conhecer o negócio. E eu via muita gente boa às vezes, né? Técnico muito bom, mas que não se destacava porque não conhecia, né? O cliente vinha para falar com ele basicamente tinha que receber o requerimento e só transportava aquilo para o sistema. E eu falei, não, aqui eu preciso entrar de cabeça. Então, lá no CIE eu começo já um pouco com essa característica, mas na Siscorp, aí eu já falo, poxa, o mundo dos seguros é um mundo bacana. Pouca gente conhece, né? Engraçado, né? O seguro é tão essencial, né? Um serviço tão essencial. Mas aí eu começo e entro de cabeça e eu faço bem essa junção. Legal. Zé, como que foi a sua decisão, a oportunidade que bateu para você, para que você entrasse dentro de uma grande companhia de seguros? Lembrando, né, que no final dos anos 90, começo do anos 2000, a área de seguros era assim, um dos mercados mais promissores, né? No nosso país, o Brasil ainda engatinhando na cultura do seguro, né? Seja de automóveis, seja de vida, seja de saúde. Como que foi essa entrada dentro de uma grande companhia? Renato, foi uma decisão dura mas muito importante na minha carreira, né? Eu estava ali na consultoria, né, prestador de serviços,
pensava muito em ser um empreendedor, né? Então também via algumas oportunidades principalmente o que você comentou, né? O mercado de seguros naquela época não estava tão estabilizado ou não era tão conhecido, né, do público, então existiam oportunidades boas, mas eu acabei cedendo para uma carreira mais corporativa, né? Então eu recebi 7 convites, Renato, antes de entrar na GF Seguros, né? Porque eu fui contratado a GF Seguros. Eu recebo 7 convites da seguradora, vou recusando, mas chega um momento ali em 2003 que eu falo, não, preciso entrar, eu gostei da oportunidade. Entro como coordenador, né, de TI, mas já logo na sequência viro um gerente. Bem cedo e ali começo a linha um pouco mais corporativa. Fala um pouquinho para nós como que é trabalhar tantos anos em uma companhia só, mas que parece que você trabalhou em várias empresas, né, Zé? Porque sim, foram certeza. Compras, foram mergings acontecendo, com certeza, enfim. Vários desafios, Renato. Sim, eu viro um executivo muito cedo, né? Ali em 2014, eu passo a ser diretor de TI da Allianz Seguros. Isso foi, eu estava com 37 para 38, então muito jovem, né? Assim, mas uma bagagem boa e foi uma experiência marcante, Renato, porque em 2014 a Allianz troca uma plataforma sistêmica, né? De uma plataforma legada super homogênea com mais de 20 cores, para um core único que veio da Espanha, de um modelo global e com um impacto que isso traz, né, para o mercado. A gente sabe o quanto foi duro, né, essa virada, mas que me trouxe essa bagagem toda. Foram 2 anos, na verdade 4 anos, né, o projeto começa 2 anos antes. Foram 4 anos duríssimos, mas que me transformaram aí traz toda essa resiliência que eu tenho para ser o diretor, um plano de recuperação forte, né? Um projeto que teve um impacto muito forte para a seguradora no mercado, mas que a gente acaba construindo uma história de novo, né? Coloca a Allianz na rota certa ali no mercado de seguros brasileiro e eu ganho muita força, né? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Zé, no seu caso, como que foi transicionar uma carreira mais para o lado técnico, como um ótimo técnico que você foi, para um ótimo executivo, né? Como que foi essa virada para você? Como que você se qualificou? Como que você se preparou para isso? Eu tenho um ponto que eu sempre fui planejando muito minha carreira. Eu acho que esse é um aspecto importante e até passo como dica, né? Eu sempre me coloco vendo 3 anos adiante. Onde eu quero estar daqui 3 anos. E isso foi um ponto que me ajudou muito na carreira. Eu sempre planejava ali, né? Sou um analista, quero virar um coordenador, quero virar um gerente e foi assim até virar diretor e o que eu precisava fazer, né? Então, eu sempre ali criava meu projeto pessoal, né? Para atingir esses objetivos. Mas eu ainda recomendo, olhe com carinho para o que você vai fazer, veja oportunidades. Por exemplo, durante minha carreira, eu faço uma formação técnica, né, processamento de dados, depois bacharelado em análise de sistemas, né, em administração com análise de sistemas. Mas, em um dado momento, eu acho que eu deveria ir para o marketing, ver outras coisas, comercial, e tento essa experiência, mas vejo que não é o meu caminho. Mas eu acho que vale sempre tentar, né, e estudei para isso e volto para a TI, faço um MBA, né, de gestão completa de TI. Então, eu acho que assim, quando você está formando sua carreira, tente os caminhos, experimente, né? E tome decisões, mas sempre com um planejamento adiante. Que mensagem você, né, um profissional assim, referência, deixaria para essas pessoas que
ouvindo o nosso bate-papo, podem se estimular a estar no segmento de tecnologia? Legal, Renato. Eu acho que até transmitiria 2 mensagens aqui, né? A primeira, eu acho que até muita gente fala, já tem algumas frases até, se eu não me engano, do Abílio Diniz, que comenta, né, sobre sonho alto, mas eu tô aqui trabalhando para chegar a alcançar esse sonho. Eu sou muito dessa linha. Eu acho que, assim, sem trabalho, eu não trabalhar duro, acordar cedo, levantar, colocar a mão na massa, né? Foi uma característica que me trouxe até aqui e que eu recomendo e transmito como mensagem. Trabalhe duro e firme, porque sempre você é beneficiado e o resultado aparece em algum momento. Então, recomendo isso, estude sempre, né? A nossa área de tecnologia é uma área que não para, a gente está conversando aqui, possivelmente alguém tá inovando, lançando alguma coisa que a gente vai ter que olhar muito em breve, então é uma recomendação que deixo, Renato. E o que eu comentei, né, do planejamento, meu pai me transmitiu isso, eu perdi meu pai muito cedo, com 17 anos de idade, mas retomando lá, né, quando eu entro naquele estágio lá da minha primeira oportunidade de carreira e eu vou ganhar o primeiro salário, chego muito contente para falar tudo isso pro meu pai, para minha mãe. E meu pai me dá uma lição de vida assim maravilhosa, porque ele me traz, ele fala, olha, eu pagava, né, quer dizer, eles pagavam o meu colegial técnico. Ele fala, poxa, você tem um salário agora, você vai pagar seu colegial, que bom. E eu, Renato, fiquei puto, tenho que falar, fiquei puto da vida. Eu falei, poxa, uma oportunidade de ganhar lá, sei lá, hoje, né, deve ser R$1.000, R$1.500 que um estagiário ganhava. Na época, eu super contente, mas foi uma lição, porque dali eu já sabia que eu precisava dar o próximo passo. Então, aquele já não era o suficiente. Então, eu sim, paguei minha escola, paguei minha formação e, a partir dali, fui sempre pensando o que eu vou fazer além para ir acima de tudo isso. Zé, tem uma passagem na sua carreira também que eu acho que é super relevante. Você já como executivo, né, participando de um M&A, né? A sua companhia faz um importante M&A com uma outra importante companhia que é a Sul América e eu acho que isso traz também uma bagagem super legal. Quais foram os bons ensinamentos aí que você teve nessa experiência? Sim, Renato, aqui é uma experiência forte, dura, mas que traz muita bagagem, né? A gente realmente passou por um M&A ali, começa em 2019, a Allianz faz uma proposta pela carteira de massificados da Sul América, né? Automóvel, residência, condomínio, empresa, e começamos ali um processo muito forte. A Allianz é uma seguradora global, né? Presente em diversos países, mais de 170 mil colaboradores. Então, imagina, né, passa por isso constantemente, a gente tem áreas específicas só para M&A, e ali a gente começa um desafio, né? A gente já teve a situação de 2014, de uma migração de plataforma que foi dura, e sou chamado exatamente para fazer a estratégia de TI. E aí, isso foi um diferencial, eu consigo trazer uma abordagem muito do mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro tem essa característica de renovação de apólice anual, né? O mercado europeu vai muito mais numa linha contínua de seguros. E com essa característica a gente consegue fazer uma migração, diria assim, que o nosso CEO e outros executivos passaram, não chegou à perfeição, mas chegou muito próximo, porque nós aproveitamos o mundo da tecnologia, né? Esse mundo já de APIs, de microserviços, e o que eu faço eu cerco o corretor em todos os seus pontos de conexão com a seguradora, né? No caso, eu já estava responsável pelas 2 diretorias, a Seguros e Sul América Auto, e o corretor ele entra para renovar a apólice da Sul América no portal, numa API, num multicálculo, ele já tem uma API da Allianz por trás e ele acaba migrando a apólice naturalmente. A gente faz isso por 12 meses, faz uma integração de M&A assim, muito boa. O grupo, por exemplo, sempre fala entre 24 a 30 meses para né, fazer um tombamento aí sistêmico. Normalmente você mantém uma estrutura só, né?
nós fizemos em 21 meses, então... Sensacional. Sensacional. Decomissionamos aí, né, usando uma palavra, né, não brasileira, não em português, mas decomissionamos mais de 120 aplicações em 21 meses. Foi um marco de sucesso. E agora, Zé, a gente quer conhecer um pouquinho mais a pessoa do José Bilson, do Zé, né? Falando um pouquinho de hobby. O que você gosta de fazer hoje no seu dia a dia para relaxar, para completar ainda mais o seu dia? Renato, como eu comentei, eu vim muito do esporte. Amo praticar exercícios físicos, então hoje academia não é nem mais um hobby, né? Uma obrigação. É verdade. Mas eu gosto de jogar muito futebol, tênis, tá no DNA, então são os meus hobbies prediletos. Legal. Zé, um livro que tenha te tocado, que tenha te ensinado bastante, que para você foi assim um grande ganho ter lido. Eu recomendo Oportunidades Disfarçadas, um livro que eu já li há algum tempo, mas traz uma história bem bacana de pessoas, a gente até comenta aqui, eu acabei comentando no nosso bate-papo, pessoas que estão passando por situações difíceis ou empresas que estão com sérios problemas e criam uma oportunidade nesse modelo e mudam, viram o jogo, então recomendo. Zé, um filme que tenha te marcado, que tenha sido bacana para sua vida? A Espera de um Milagre, Ben-Hur, se passa eu assisto várias vezes, Forrest Gump, eu gosto mais dessas linhas clássicas mesmo, filmes marcantes. Zé, um estilo musical que você gosta, música para você? Pô, Renato, eu gosto de Elvis Presley, acredita? Ó, que legal. Zé, você já trouxe aqui uma frase que para você é importante, que é do Abílio mesmo. Sim. Né? Vamos tentar trazê-la aqui novamente. É que alguns sonham, né, e têm um objetivo, mas a gente está aqui, acorda cedo e trabalha para alcançá-lo. Então, trabalhe duro, é uma recomendação que eu deixo, uma frase super importante. Zé, momento de agradecer pessoas. Se não fossem essas pessoas, nós não estaríamos aqui. Quais são essas pessoas para você? Eu acho que a primeira de todas, minha mãe, me sempre estimulou para estudar, mesmo nos momentos mais difíceis, ela sempre voltava, né, para que eu tivesse a formação correta e para que eu atingisse meus objetivos. Então, um agradecimento para ela e minha família, né, no geral. Tenho 2 irmãos mais velhos, serviram de base. Meu pai foi embora muito cedo, mas até contei uma passagem aqui e também me deu muita estrutura todo esse ambiente familiar. Eu acho que um combustível para a vida são os nossos filhos, eu sempre agradeço. Então, agradeço o Vitor, a Maria, porque eles que me estimulam aí no dia a dia. E eu acho que assim, eu gosto de agradecer tantos mentores que a gente teve, né? Eu não vou falar nomes, senão deixaria aqui, né? Talvez alguém para trás e ficaria chateado. Mas a gente tem muitas pessoas, né, que ajudam, apoiam, te dão um norte ali, às vezes até em momentos difíceis. E também gostaria de agradecer a todos que trabalharam comigo, foram muitos, né? Até hoje, muitos ainda trabalham. Obrigado por esse bate-papo, pela sua generosidade, trazer um pouquinho aqui a sua vida, a sua trajetória profissional, para que nós pudéssemos enriquecer ainda mais esse programa Entrevista 50 CIOs. Fica aqui meu muito obrigado, em meu nome, em nome de todo o time da NetGlobe e da comunidade de tecnologia também. E agradeço novamente a oportunidade. E muito obrigado, Zé. Valeu.